Então, pensei que hoje a gente ia conseguir estudar o capítulo 4 de Marcos, mas não vai dar. É tão intenso que não vai dar. Então, nós vamos começar com Marcos 4, de 1 a 25, é o nosso estudo número 4 de Marcos, tá? Eu sabia que desde o começo não ia dar para fazer os estudos direitinho, assim, um por um, tá? Eu sabia que ia rolar mais temas. Ainda bem, né? Quer dizer que os temas são mais pesados, né? Muito mais complexos, porque Marcos é assim, Marcos escreve as situações com muita intensidade, então é muito legal a gente ver isso, e daqui para frente só vai esquentando. Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui em Marcos muitas coisas que nós já vimos em Mateus, mas não é porque nós já estudamos em Mateus que nós vamos passar por cima, tá? Porque Marcos, ele escreve de uma maneira mais, digamos assim, uma coisa mais efetiva, e dá para a gente pensar um pouco mais. Então, o que acontece aqui? A primeira pergunta diz o seguinte: por que Jesus entrou em um barco para ensinar? Nós já conversamos na aula passada e nós já conversamos também no estudo de Mateus. O que acontecia? Ia muita gente atrás de Jesus. Muita gente, ele não tinha palco. Então, o que ele fez? Nós vimos na semana passada. Ele fez o quê? Ele pediu, arruma um barquinho e deixa sempre um barquinho em stand-by. Por quê? Ele entrava no barquinho, ia um pouco para trás e as pessoas ficavam na praia. Isso ele usava a acústica do mar. Então, a pergunta é o quê? Por que Jesus entrou no barco? Aí vocês dizem, por que você está perguntando isso de novo? Porque está escrito lá, Marcos 4:1 diz. Nós estamos estudando o livro de Marcos, então não importa que você já sabe, nós estamos estudando o que ele está escrevendo. Então, por que Jesus entrou num barco para ensinar? Por causa da multidão e por causa da acústica. A pergunta 2 é o seguinte: por que ele ensinava por parábolas, né? Então, nós vamos ver que Jesus, ele fala lá no capítulo, nós estamos no capítulo 10, né? No versículo de 10 a 12, estamos no capítulo 4. No versículo de 10 a 12, ele fala de novo, que ele explica por que ele ensina por parábolas. É porque ia muita gente do lado. E ele tinha que dar alguns ensinamentos, ele não tinha classe de escola dominical avançado, não, ele não tinha prézinho, ginásio, faculdade, não, era aquela turma toda junto. Então, o que ele fazia? Ele falava algumas coisas para todo mundo. Aí depois ele falava um assunto mais específico por parábolas, que era para algumas pessoas, só que já estavam com ele há muito tempo, entendessem. E ele ainda tinha o papo que ele levava mais pesado com a galera que andava mais perto dele, tá? Então, por que ele escrevia, ele falava por parábolas? Porque para que alguns entendessem. Então, ele usava as parábolas assim, de acordo com, eram exemplos, né? De acordo com o cotidiano das pessoas. Então, por exemplo, se ele vai falar com pescadores, ele vai usar uma parábola de peixe, que as pessoas que trabalham com construção não vão entender. Então, ele aqui nós vamos falar, que ele falava, nós vamos abordar a parábola da semeadura, né? Da semente que foi jogada, papá. Ele vai falar porque eles estavam falando com os semeadores, com o pessoal da colheita. Então, eles vão entender. Já quando ele ia falar com o pescador, ele usava a parábola do pescador, e assim ia. E era um jeito de falar para grupos específicos que as pessoas entendessem, tá? Então, esse foi o objetivo das parábolas. Então, ele escrevia para só que alguns entendessem, para explicar melhor para o grupo. E a pergunta 3 é mais ou menos isso, diz o seguinte: por que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? E é muito legal isso aí que nós vemos Jesus falando nos 4 evangelhos, eles explicam isso. Por que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Já que todos nós temos ouvidos, existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, blá, 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 todo mundo escuta. Ouvir é prestar atenção e reter o que você escutou. Ouvir é guardar o que você escutou. Então, o que ele diz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque apenas alguns iam assimilar aquilo que ele estava falando. Ele não podia separar pessoas, ele não podia falar com vocês, eu não vou falar hoje, porque lá não tinha sala, gente, era tudo na praia, entendeu? Então, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer, alguns só vão prestar atenção nisso e vão entender, tá bom? Então, vamos lá. Aí ele começa com a parábola
do semeador. Então, no começo do capítulo, ele descreve a parábola do semeador, mas nós vamos mais para frente, depois do versículo 10, onde ele está explicando. Então, nós conhecemos a parábola. Então, a parábola diz o seguinte: saiu um homem a semear e jogou sementes em vários campos. Uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra caiu entre os espinhos e a outra caiu em terra boa. E aí o povo assim, o que isso quer dizer? E aí ele vem explicando. Então vamos lá. A pergunta 4, quem é o semeador e quem é a semente? Ele explica no versículo 14 que o semeador, ele é o evangelista, a semente é a palavra de Deus. O semeador é o evangelista. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quem é o semeador? Eu e você. Ah, mas ela é minha igreja, a gente tem obra missionária, então tem os missionários lá. Ah, porque é o pastor? Não. O semeador sou eu e você. Nós temos que estar semeando a palavra a tempo e fora de tempo. Joga a semente. Quem vai dar o crescimento não é você. Você tem que jogar a palavra. E dependendo do solo, é que ela vai ser o que vai acontecer com ela. Aí vai depender da pessoa. Então vamos lá. A pergunta é: quem é o semeador e quem é a semente? O semeador é o evangelista, porque a semente é a palavra de Deus, ok? Isso é um consenso nos 4 evangelhos. Então vamos lá. Primeira semente. Pergunta 5. Quem é a semente na beira do caminho e quem a tira? Então vamos lá. Na beira do caminho, é aquele solo, são aquelas pessoas que ouvem e rapidamente permite que o Satanás venha e tira. Isso é o nível mais baixo. O que você fala, entra por aqui, sai por aqui. A pessoa não ouve, a pessoa escuta. Então, não fique frustrado se um dia você fala para uma pessoa e ela não dá bola. A sua obrigação não é fazer a semente crescer. Então, a gente se sente meio frustrado, mas às vezes não é o momento, às vezes a pessoa não está preparada, mas você fez a sua parte. Então, não se intimide, porque muitas vezes você pensa que um solo é improdutivo e de repente você se engana, tá? Você se engana. Então é muito comum você ver uma pessoa que é toda tatuada, de cabelo colorido, cheio de piercing. Ai, não vou falar de Jesus para ela porque ela não está nem aí. Muito pelo contrário, às vezes aquele solo é muito mais propício do que aquela Patricinha, irmã do Mauricinho, sabe? Tudo assim arrumadinho e que de repente acha que não precisa de salvação porque a vida dele está boa, entendeu? Então, é muito importante você saber quem é a semente à beira do caminho são aqueles que escutam, mas o Satanás vem e tira muito rápido. Esse é o primeiro nível. Depois, nós vamos ver. Pergunta 6. Quem são os do solo rochoso e quem as tira? Quem já foi? Deixa eu arrumar aqui. Solo rochoso, que é sobre pedras, tá? Um solo rochoso é a pedra e tem uma terrinha em cima, não tem? Não tem? Então, você vê assim, aqui não nasce nada, mas teoricamente é pretinho lá. O que acontece? O solo rochoso. O solo rochoso é onde cai a semente e ela não tem como se fixar. A semente fica lá, então ela não tem raízes. Ela facilmente ela vai morrer. Por quê? Ela não tem solo para ela ficar, não tem adubo, não tem nem terra. Tá? Então, aquela terrinha por cima, um musgo, alguma coisa assim, e logo abaixo já é a pedra. Então, o solo rochoso é o quê? É o que ouvem, gostam da história, tá? Permite que ela fique um pouco mais. Aí vem quem as tira, gente? Aquele que ouviu a palavra, mais a angústia, os problemas, perseguição, fazem com que ela seja arrancada. Isso nós vemos muito comum hoje em dia, pessoas decepcionadas com Deus, porque até gostou do discursinho da igreja, mas a qualquer situação, ai, Deus se esqueceu de mim, você quer? E larga a mão. Essas são as pessoas do solo rochoso. E, então, como que ele é o solo rochoso, você não vai pregar? Prega. Quem dá o crescimento não é você, é o Espírito Santo. Então, quem é que tira a semente do solo rochoso? Angústia, problema e perseguição. Isso é Jesus que está falando. A regrinha é dele, tá bom? Pergunta 7. Quem são o solo, a terra dos espinhos e o que as tira? Vamos lá. Entre espinho é o quê? Espinho é uma planta, então ela tem terra para crescer, ela cresce. Só que aí o que acontece? Os espinhos sufocam, não deixa que ela cresce. O que são os espinhos?
tá? E o que atira? Os cuidados do mundo. Então, os espinhos são os cuidados do mundo. É aquela pessoa que ela até gosta do evangelho, a palavra está lá dentro dela, mas ela se preocupa muito com ambições, eu preciso ter dinheiro, fascinação da riqueza, eu preciso, isso é tudo Jesus que está falando, tá? Então, o foco não é cuidar da semente, o foco são as coisas desse mundo. Não porque eu tenho que trabalhar a semana inteira, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, porque eu tenho, porque agora eu quero trocar no carro, porque eu quero não sei o quê. E quanto tempo você tem para fazer a palavra de Deus crescer dentro de você? Esses são é o solo dos espinhos, que os espinhos, que são os cuidados desse mundo, vão sufocando, não permite que ela cresça e dê fruto. Então, tem muita gente que tem a palavra lá dentro, a palavra com raiz, mas os cuidados do mundo sufocam. Aí você é aquele que fala assim, ai, mas eu sou crente. Pois é, mas sua vida é uma droga, por quê, né? E aí nós vemos a pergunta 8, quem são de boa terra e o que passa com ela? Olha que legal. O de boa terra são as que recebem, permitem que ela cresça e ela dá o seu fruto. E nada das coisas, não existe mais nada que é mais importante, não existe mais nada importante do que a palavra de Deus para ela. Então, ela precisa trabalhar, ela vai trabalhar. Ela precisa cuidar da família, ela precisa cuidar da família. Ela precisa, mas a palavra de Deus é importante. Então, ela vai cuidar da palavra de Deus. Ela não vai deixar que nada a sufoque. E o que vai acontecer com essa semente? Ela vai dar fruto. E olha o número. Ela cresce e se multiplica a 30, 60 e a 100 por um. Porque a pessoa recebeu, a pessoa que é o solo recebeu a palavra e cuidou dessa semente para que ela cresça. Tirou os espinhos, deu uma terrinha boa, adubou, e essa terra vai crescer e vai dar fruto, tá? Isso é muito legal. Então, são os 4 tipos de solo, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. O semeador jogou da mesma forma e da mesma hora. Então, não se intimide, jogue a palavra, semeie, porque você não sabe qual é o tipo de solo que vai receber, tá? E, de repente, aquele que você menos acredita, aquele que menos você imagina, é o solo produtivo, é o solo que vai frutificar, e essa pessoa vai ter até seu parceiro para semear de novo, tá bom? Muito legal. Pergunta 9. Aí Jesus muda o tema, aí ele começa a falar da candeia, né? Nós vamos no 4, 21 a 25, ele vai falar sobre a candeia. Sabe o que é a candeia? Vamos dizer que é uma lamparina, uma lanterna, não, mas a lanterna elétrica. Sabe a lâmpada do gênio? É mais ou menos aquilo, tá? Era com azeite e você um pouquinho para iluminar a casa. Então ele fala da candeia, e eu coloquei aqui na nossa pergunta, onde se coloca candeia e lamparina, e aí eu vou explicar uma coisa. Nós lemos lá em João, nós já estudamos o Evangelho de João, né? Que diz o quê? Jesus diz que ele é a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, aonde você vai colocar a candeia? Embaixo da cama? Não. Uma luz você coloca no centro, em cima, para que ela possa iluminar a tudo. Então, eu pergunto para você, Jesus na sua vida, você reconhece ele como luz? Você reconhece Jesus e todas as suas qualidades, todas as suas os seus atributos como que vai iluminar o ambiente que você está? Jesus anda iluminando a sua vida ou Jesus está guardadinho como uma lâmpada embaixo da cama para que ninguém perceba que você é cristão? Gente, não vamos ser hipócritas, nós não estamos em países perseguidos. Nós podemos brilhar para fazer a luz de Cristo brilhar através de nós. E nós não fazemos isso porque, eu tenho vergonha, aí você fala que eu sou crente, nossa, vai dar tanto problema, entendeu? Então, é melhor ficar quieto, não deixar aparecer. Então, o que Jesus está falando no 21? Aonde se coloca uma candeia? Se coloca no alto, para que ele ilumine todo o ambiente. E esse ambiente é você, esse ambiente é onde você vive e aonde você está. Beleza? Pergunta 10. É possível esconder alguma coisa, sendo que Jesus é a luz do mundo? Olha só. Vocês não têm noção do que tem escondido nesse texto aqui. Se Jesus é a luz do mundo, nada pode apagar a luz dele, certo? Então, tudo será exposto um dia. Quem anda com Cristo não é enganado. Ninguém vai conseguir te tapear
esconder alguma coisa se você está perto da luz, porque a luz traz tudo à mostra. Você já parou para pensar nisso? Ai, o fulano foi tapeado. Se ele estivesse ao lado de Cristo, ele não ia ser tapeado, porque a luz de Cristo abre os olhos. Você consegue perceber até as coisas, de alguma maneira você vai ser avisado de algumas coisas. Então, se o céu não existisse, ser salvo por Jesus não servisse, não tivesse aquele negócio de vida eterna, de céu, vamos supor que não existe nada. Só servir a Jesus já é bom para a nossa vida hoje, porque nós vivemos melhor. Quando você está do lado da luz, nada vai ser escondido para você, tudo vai ser exposto mais cedo ou mais tarde. E aí Jesus ainda fala de novo, essa mensagem é para todos, é a pergunta 11. Novamente ele fala, não, somente para quem está pronto para entender. De novo, porque ele estava falando com uma grande multidão e tinha gente que não ia entender isso. Pergunta 12. O que ele diz aqui sobre julgamento? É o versículo 24, e ele diz o seguinte: cada um será julgado da mesma maneira que julgar. Em português, no Brasil, lá na minha terra, fala assim: senta, é que nem um macaco, senta no rabo para falar do outro, né? Como você julgar, você vai ser julgado. Eu estava dando um estudo para aquela menina, aquela mexicana, eu estava dando estudo essa semana, e eu estava falando com ela de Mateus, e que Jesus conta a história, né? É uma parábola também, do servo que devia para o seu senhor, e ele devia 100, né? E ele devia 1.000, e aí ele foi pediu para ser perdoado, e aí Jesus perdoou, aí o senhor perdoou, ele saiu de lá e foi esmirilhar o cara que devia 100. Então, o que Jesus fala? Como que eu te perdoei de algo muito maior e você vai cobrar daquele que te deve menos? Então, tudo vai acontecer aqui, a situação do perdão. Então, da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Isso é Jesus que está falando, e ele está repetindo um princípio que ele já falou lá em Mateus. Então, da mesma forma que como que você quer orar a oração do Pai Nosso e fala, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você anda perdoando as pessoas que te devem? Você anda perdoando aqueles que te fizeram mal? Ou você fica remoendo aquilo? Primeiro que a atitude burra, porque você ficar remoendo aquilo, o prejudicado é você, o cara não tá nem aí, tá? A sua falta de perdão só prejudica a você. Então vamos ser um pouquinho mais inteligente e vamos pensar que o perdão, liberar o perdão, é um bem para você. E aqui ele está falando, da mesma maneira que você julgar, vai ser julgado. Então, se você não perdoar, você também não pode pedir para ser perdoado. Né? Quer ter a ideia mais profunda desse conceito? Vai lá e lê lá em Mateus 18. Mateus 18 está escrito isso, tá? É essa história que Jesus conta. E aí, o último versículo que nós vamos estudar hoje é um versículo que é muito interessante, porque ele diz assim, tá? Vou até abrir para ler aqui. Que tem gente que não entende esse versículo e eu tive que buscar, eu vou confessar para vocês, eu tive que buscar lá no fundo com vários estudiosos que explicassem de uma forma bem fácil para eu poder explicar para vocês. E ele diz o seguinte, o versículo 25, 4, 25. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uai! Mas que justiça é essa? Aí vem os cabeção, né? Ai, mas acho que Deus, eu penso assim, seria mais justo. Eu acho tão legal esse povo questionando a sabedoria de Deus e o agir de Deus, porque a sua mente é limitada, ó, cabeção. As coisas não têm que ser do jeito que você pensa. A sua mente é limitada. E Jesus, ele é Deus, e ele está falando. Da mesma, pois o que tem será se vai ganhar mais. E o que não tem, até o pouco vai ser tirado. O que é que Jesus está falando aqui? E eu achei explicações, várias explicações falavam a mesma coisa, então eu entendi. E eu copiei, esse não é minha, essa explicação não é minha, eu copiei de uma forma que eu achei bem fácil da gente entender esse versículo. Diz o seguinte, o significado aqui parece ser: aquele que diligentemente prestar atenção às minhas palavras aumentará cada vez mais o conhecimento da verdade. Então, o que acontece? Aquele que tem um conhecimento da palavra
e trabalhar em cima dela, ele vai absorver mais, certo? Ele vai entender mais, vai ter mais vontade de aprender. E aí, aquele que negligencia e é desatento, cada dia vai se tornar mais ignorante. As poucas coisas que ele aprendeu, vai esquecer. E o conhecimento vai ficar diminuído, entendeu? Então, é aqui que Jesus está falando. Ele não está dando não é uma ordem, ele está falando uma consequência. Se você recebe um pouco da palavra e você começa a estudar, nós estamos falando da semente, né? Então você recebeu a semente, você agora como solo, agora você não é mais o semeador, você é como solo. Você recebeu essa semente e você está trabalhando naquilo, você vai aumentar a sua curiosidade para conhecer mais, vai aumentar a sua sede de conhecimento, então você vai ser acrescentado. Aquele que tem um pouquinho e deixa lá no canto e não faz nada, o que vai acontecer? A própria mente vai colocando ele para baixo, para baixo, para baixo, já já a semente nem aparece na vida dele. Então, a palavra não vai frutificar. Então, até diz que vai ser tirado, mas não é que Deus vai tirar a semente que ele jogou, não. Vai ser tirado por quê? Por Satanás. Nós vimos o semeador lá. Quem é que tira? Satanás que tira os cuidados desse mundo, tá? As decepções com Deus, né? E a preocupação com as riquezas, tudo isso são coisas que podem tirar a semente de você. Então, primeiro nós conversamos sobre você, o semeador. E agora eu quero falar com você sobre o solo. O que você está fazendo com a semente que foi lançada na sua vida? Ela está dando frutos, ela está crescendo, ou ela está sendo sufocada pelos cuidados desse mundo, sufocada pelas decepções que nós levamos. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter aflições. O próprio Jesus disse que nós íamos ter aflições. Você vai deixar uma aflição, uma decepção com o cotidiano, uma tristeza, um problema, sufocar a semente que está dentro de você? Não permita jamais. Tire todas essas coisas, cuide da palavra de Deus como se fosse um jardim dentro de você. E assim você vai crescendo, ela vai crescer e multiplicar, e vai dar a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. E ó, semana que vem nós vamos ver o resto do capítulo 24, beleza? Beijo para vocês.